26, 27 de Gênesis 1. 26, 27 e 28, perdão, de Gênesis 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E eu vou ler aqui com você para ganhar tempo, Gênesis 4, versículos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: porque andas irados? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esses 5 versículos em capítulos diferentes aqui de Gênesis, para hoje, por enquanto, é o que vamos ler. Querido, preste atenção, nós estamos nessa série falando sobre governo, autogoverno. E nós fomos levantados e estabelecidos pelo Senhor para governar. Mas a direção do Senhor nunca foi para governar um homem sobre outro homem, uma mulher sobre outra mulher, ou o homem sobre a mulher, ou pior ainda, a mulher sobre o homem. Mas nós fomos levantados para exercer governo. Então você vê na criação, Deus criando o homem, criando a mulher, e Ele declarando isso: e de dominar, e de exercer domínio, dar nome para os bichos. Você já parou para pensar nisso? Vaca tem cara do quê? De vaca. Você já pensou em outro nome para vaca? Não é verdade? Você olha para uma pomba, você pensa em quê? Você fala: não, tem cara de, sei lá, Jaguariúna. Não tem nada a ver, Jaguariúna é um bairro, uma cidade, sei lá, né? O que é? Cidade. Então os nomes que Adão deu foram nomes que estabeleceram uma cultura, estabeleceram um governo, um domínio. Você deu nome para o seu filho, sim ou não? Seu filho tem cara do quê? Do nome que você deu para ele. Já pensou seu filho fala: não gostei não, quero trocar de nome? O que o pai vai dizer? Pacunhê, Anhê, Inocência. Sabe de nada, inocente. Você é meu filho, enquanto você habitar debaixo da minha casa, seu nome é esse. Não gostou? Pega a fila. Tem outros que não gostaram também. Eu tive uma época que minha mãe falou para mim: uma das opções para você de nome era Tiago ou Felipe. Eu falei: nossa, o Felipe é muito mais bonito, só porque não é o meu. Por quê? Porque a grama do outro é sempre mais verde, não é verdade? Nossa, é tão melhor a do outro, olha que coisa mais linda. Mas quem que me deu esse nome de Tiago? Ainda pôs um H no meio, não faz nem diferença, é só uma frescura. A gente tem a tendência de reclamar sobre coisas que a gente não tem domínio. Mas sobre aquilo que a gente tem domínio, a gente reclama de Deus. Então o domínio, o governo foi estabelecido sobre nós. E aí eu li para você aqui esse texto de Gênesis 4, que é a situação de Caim e Abel. E o principal motivo aqui é no final desse texto, no versículo 7, a parte 2 ou a parte B do texto, ele vai dizer: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Querido, o que sobrevém sobre você, você não tem domínio. Mas o que você faz com aquilo que vem sobre você, é todo domínio seu. Você tem autoridade para decidir o que você vai fazer com os pensamentos que vêm na sua mente. Você tem autoridade, você tem poder para fazer o que você quiser com tudo aquilo que cai nas suas mãos. Esses dias, meus 2 filhos, o meu sobrinho, o Luca, o mais velho, estão com os avós. Glória a Deus pelos avós. E um dos dias meus pais mandaram mensagem para nós, disseram: hoje eles acordaram e quando a gente levantou, eles já tinham atirado um Danone e um limão pela janela.
Aí, mas deixar a criança com menos de 7 anos sozinha... Eles têm autoridade para decidir o que eles vão fazer. Na infantilidade deles, eles decidiram o quê? Ou atirar pela janela. Olha que ideia maravilhosa. Só que se a gente parar para pensar, a gente toma muitas decisões com as ideias que nós temos, com a idade maturada deles, com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos. Só que a gente toma essas decisões e a gente olha para Deus e fala: pô Deus, por que você deixou isso acontecer? E aí a declaração de Deus para Caim: ei Caim, se você fizer aquilo que é bom, eu vou me alegrar com você, eu vou ter mais prazer em você. É o que o versículo 6 começa dizendo: então lhe disse o Senhor: porque andas irado, e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Agora, se a gente fizer um paralelo, esse texto está em Gênesis 4. Se nós formos para Apocalipse, nós vamos ver que tem um outro cidadão que está do lado de fora da porta também batendo. Quem é? Jesus. Vocês estão comigo? A Débora estava gritando aí no expediente: amém gente, amém gente. Nem foi eu, hein? Então preste atenção, existem duas coisas que estão de fora da porta batendo, querendo entrar: o pecado e Jesus. Quem que você vai deixar entrar? Quem que você vai permitir acessar a sua vida, mudar a sua história e direcionar os seus caminhos? Porque onde Jesus entra, os caminhos mudam. Se os caminhos não mudaram, é porque Jesus não entrou. Ah não, Tiago, não, calma. Nessa parte aqui ele entrou, a outra parte ele não acessou. Queridos, eu não lembro agora, mas tem uma música que a gente cantava na infância. Eu cantava, pelo menos na escolinha dominical. Toque, acho que é essa música: toque, 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 alguém me bate a porta, querendo um lugarzinho. É o mal, você não pode entrar. Por quê? O mal, ele precisa de um espacinho, ele só quer um espacinho, um cantinho. Só que eu já falei sobre isso, querido. Se um cidadão vê a janela da sua casa aberta, ele nem é ladrão, mas ele fala: pô, tá tão fácil esse doce. Ele entra. A janela é a da sala, ele vai ficar só na sala? Isso é o mal. O mal, ele usa uma desculpa para acessar um espacinho, só que desse espacinho ele toma a casa inteira. Só que Jesus, ele joga com as cartas na mesa claras. Ele diz: ou eu tenho tudo ou eu não tenho nada. Ou você me dá tudo, ou não tem conversa. Ai Tiago, mas esse evangelho aí é difícil aceitar. Reclama com Jeová. Quem criou foi Ele. Quem fez dessa forma foi Ele, não fui eu. Nós precisamos entender algumas coisas, queridos. Todo homem ou mulher que não trabalha o seu autogoverno sempre irá gerar dificuldade no ambiente coletivo e terá ainda também dificuldade de aceitar a liderança de qualquer autoridade. Se você não está disposto a se submeter, existem pessoas que têm problema com a figura do homem ou da mulher, por causa do pai ou da mãe, por inúmeras situações que aconteceram. O cara cresce, ou a mulher cresce, eles vão trabalhar. Chega em algum momento, tem uma chefe mulher. A mulher chega com toda a educação, fala: olha, eu preciso que você faça isso, 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 tal. Ela vira as costas e fala: inadmissível. Por quê? Porque é mulher. Porque não tem o seu autogoverno por causa de uma questão de identidade mal trabalhada na sua infância. E aí, se você precisa trabalhar a questão da identidade, volta 2 domingos e assiste a mensagem que está lá no YouTube. A gente já falou sobre identidade. Mas tudo isso vai recair em um lugar, queridos: autogoverno. Nós sempre nos submeteremos com prazer e alegria ao nosso maior amor. Qual foi a questão para Caim e Abel? Caim não amava a Deus integralmente, completamente, por isso ele oferece as sobras. Por isso ele dá o pior. Nem parece a gente que mal busca o Senhor durante a semana e ainda dá desculpa: pô Deus, eu não tive tempo. Sabe, deixa eu te explicar algumas coisas.
O tempo que você tem é o mesmo tempo que Jesus tinha. As horas dos dias não se tornaram mais curtas. O tempo não passa hoje mais rápido do que ele passava há 7.000 anos atrás. O tempo não mudou. Só que nós vivemos dias com o arquétipo de Faraó governando e operando sobre nós. O que é o arquétipo de Faraó? Arquétipo é o tipo. Então a gente precisa correr e acontecer para ganhar dinheiro, para construir um império, para fazer muitas coisas de forma muito rápida. Aí você trabalha sempre na pressa. Por quê? Por que é o arquétipo de Faraó? Porque Faraó, Moisés chega para Faraó e fala: Faraó, libera meu povo. Não, não libera. Libera meu povo. Não, não libera. Libera meu povo. Não, não libera. E só porque você está me enchendo o saco pedindo para ser liberado, agora a gente não vai dar mais nem palha, nem feno. Eles vão ter que colher a palha e preparar o feno. Mas vão ter que continuar produzindo a mesma quantidade de tijolos que produziam antes. O que é isso? Eles vão ter que trabalhar muito mais. Você percebe um paralelo com a nossa realidade hoje? Todo mundo trabalhando, acorda de madrugada, vai dormir de madrugada e tem que fazer e tem que acontecer porque os boletos estão aí. E a desculpa é que você tem que fazer tudo para pagar todas as coisas. Só que você não desfruta de nada. Você não vive de nada. E aí onde que a gente para com isso? A gente vive uma vida apressada e depois precisa de uma ambulância com urgência. Porque a gente adoece, a gente fica mal. Só que se você parar para pensar, Deus tem urgência, mas Ele não tem pressa. Qual é a diferença entre pressa e urgência? Urgência, a ambulância tem urgência, ela precisa chegar com rapidez no local do acidente, no local do problema, da ocorrência. Mas ela não vai passar num farol de forma despretensiosa. Ela não vai passar por cima da lombada de qualquer forma. Existe toda uma questão por trás disso. Agora, aquele que está com pressa, o que acontece? Fura farol, anda na velocidade acima da permitida, toma multa. E isso quando não causa um acidente. E ainda é irresponsável. Consegue perceber a diferença? Cuidado, querido, para você não viver uma vida apressada, achando que está caminhando com urgência. Só que está preso ou perdido na sua pressa de conquistar e fazer e construir algumas coisas que Deus nunca pediu para você fazer. Spurgeon já ia dizer: o pior sucesso ou o maior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não te pediu para fazer. Já pensou isso? Se chegar diante de Deus um dia e falar: Deus, olha, pastoreei uma igreja, a gente construiu muita coisa, pessoas foram marcadas no seu caso. Deus dizer: cara, nunca quis que você pastoreasse. Esse anseio nunca foi meu. E você faz o quê? Avestruz, cava um buraco e enfia a cabeça para dentro? Será que nós estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós? Parte do autogoverno é saber quem está sobre nós e saber que plenitude, alegria, prazer na vida nós só teremos cumprindo aquilo que Ele estabeleceu para nós. Por quê? Porque Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Você acha que se conhece bem, ou não é verdade? Sim ou não? Pode responder sem medo, não tem pegadinha. Sim, a gente acha que se conhece bem. Só que existe metade de uma parte de você que você não enxerga, a parte de trás. E aí, como é que você faz? Nem você se conhece direito. E a gente acha que tem toda a condição do mundo de decidir o que fazer, o que não fazer, quando fazer, como fazer. Que eu preciso, eu quero. Queridos, se o nosso maior e mais importante amor não for o Senhor, aquilo que nós fazemos não é para Ele. Se o nosso maior amor não for o Senhor, aquilo que nós lideramos não é para a glória dEle. Aquilo que nós construímos, queridos, ainda que seja nomeado de Yeshua, é apenas um bezerro de ouro. Não sei se vocês já leram o texto de Êxodo. Moisés sobe, ele consulta o Senhor. Quando ele volta com as tábuas, ele chega diante de um povo que está adorando um bezerro. Só que o povo nomeou o bezerro por qual nome? Vocês estão aí? Vocês sabem qual foi o nome que eles deram para o bezerro?
Hã? Fala para fora. Não sei. Amém. Já é uma resposta boa. Hã? Eles deram nome para aquele bezerro de Yeshua. Esse é o Deus que tirou vocês do exército do Egito. De fato, Deus tirou eles do Egito, sim ou não? De fato, Yeshua foi aquele que conduziu eles para fora daquele lugar. Só que o bezerro não era Yeshua. A gente pode nomear aquilo que a gente está fazendo como sendo feito para Deus, mas o que a gente está fazendo na realidade é adorar um bezerro. E aí nesse lugar nós criamos idolatria. Idolatria é adorar tudo aquilo que nós chamamos de Deus. Só que qual é o problema? Quando a gente cria algo e denomina aquilo como Yeshua, aquilo que a gente criou não tem vida. E aí Salmos vai dizer, eles são como o objeto que eles adoram. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não escutam. Nós nos tornamos doentes porque adoramos um Deus que nós criamos. Vocês estão meio tensos. Tudo aquilo, queridos, que nós construímos, denominando Deus, mas não é para Deus, se torna um ídolo nas nossas vidas, faz de nós idólatras, e de alguma forma passa a ser o Deus escolhido para o lugar de Deus nas nossas vidas, inclusive você mesmo. Sabe que você mesmo pode ser o Deus da sua vida? E aí vai dar muito ruim. Então cuidado. Olha só, eu quero ler com você 2 Coríntios 10, do 3 ao 6. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu quero ler esse mesmo texto na versão A Mensagem para você. Preste atenção. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Olha o poder desse texto nessa versão. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, e encaixar todo pensamento livre, toda emoção, todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. O que governa as nossas vidas, queridos? A gente canta, eu tenho a vida de Deus. A gente canta, dança, rebola, faz tudo, mas não vive. O padrão de Cristo estabelecido sobre nós, ele vai mudar a maneira como nós pensamos. E querido, preste atenção. Padrão de pensamento define padrão de comportamento. Só que o pensamento é definido por aquilo que eu escuto. O meu padrão de pensamento é definido por aquilo que primeiro eu escuto. Então aquilo que eu escuto define o que eu penso. Aquilo que eu penso define como eu me posiciono, como eu ando, como eu vivo. O que você está ouvindo? De novo, querido, eu vou te dar uma sugestão. Faz a rapa no seu Instagram. De tempo em tempo eu deixo de seguir gente lá. Começa a seguir uns perfis lá, pedreiro de sei lá o que, marceneiro de sei lá onde. Chega uma hora que eu falo, cara, o que esse cara está me agregando? Nada. É aquilo que o Cláudio Duarte brincou uma vez, né? Tem uns caras que às vezes vão falar algumas coisas, eles não acrescentam nada no nosso saber e colocam dúvida no que a gente sabia. Para que a gente está ouvindo esse tipo de gente? Para que a gente está acompanhando esse tipo de pessoa? Cuidado, há anos atrás se dizia que você era o padrão das 5 pessoas que você andava junto. Só que hoje já estão dizendo que você é o padrão
das 5, 10 pessoas que você mais acompanha nas suas redes sociais. Por quê? Porque esse é o padrão que vai definir a sua vida. Eu não gosto disso. Eu falei isso semana passada, né? Você começa a ver lá e o cara sugere uma camisa. Aí você fala, nossa, camisa cara. Aí todo dia ele sugere a mesma camisa. Daí umas 3 semanas você olha e você fala, nossa, é cara, né? Mas pô, até que é legal a camisa. Aí passa mais umas 3 semanas, você já começa a falar, cara, eu acho que eu vou comprar uma. Por quê? Aquilo que fica macetando em você é o que você coloca para dentro. Você tem um poder, queridos, de autorizar quem vai acessar você. Quem está definindo aquilo que você está vivendo? Pensamentos, emoções, impulsos desalinhados, queridos, devem ser levados presos, cativos, submissos à obediência de Cristo, ao padrão de Cristo para nós. Já falei disso aqui, queridos. Se eu fosse viver pelo que eu quero comer, era pizza e churrasco. Pizza no almoço, churrasco na janta. Cansou? Inverte. Churrasco no almoço, pizza na janta. O que vai acontecer? Eu vou morrer. Primeiro eu vou falir, aí eu vou morrer sem dinheiro. Ou se eu tiver bastante dinheiro, eu vou morrer de outra coisa, né? De outra causa. A gente não pode viver segundo aquilo que a gente sente. Preste atenção, querido. Você pode decorar um versículo para sacar na hora da guerra. Isso é bom. Você pode correr para o quartinho, orar em espírito, clamando por um escape na hora da tentação. Isso é bom, isso é maravilhoso. Você pode sair falando em línguas do caminho todo da sua casa até o seu trabalho, ou nos 15 quilômetros aí do treino. Como é que é o nome que deram do treino lá hoje? Treino cilada. Vamos correr 5, aí era 15 e só subida. E como é que volta? Deita e desce rolando. Pode ficar orando a língua o tempo inteiro ali. Mas qual é o seu alvo? Se o seu alvo for você mesmo, você perdeu o rumo de toda a sua vida. Preste atenção, 2 Timóteo 4, versículos 3, 4 e 5 vai dizer assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Cara, o que nós vemos esses dias? Pessoas buscando alguém para ouvir, para respaldar aquilo que ela quer viver. O cidadão só não menciona a Bíblia, prega de tudo, fala que é de Deus, só não mostra onde que Deus disse isso na Bíblia. Hoje postei, ontem terminei mais uma vez a leitura da Bíblia, aí postei, aí teve gente que falou, glória a Deus, cara, glória a Deus por esse movimento seu aí, isso é importante, precisa mexer e chacoalhar com algumas pessoas, porque tem muita gente, querido, que está nos púlpitos pregando, mas não lê a Bíblia que prega. Com 13 anos eu comecei a receber a palavra de Deus, Tiago, você vai pregar, eu falava, Deus, eu não gosto de ler. Já começa por aí. Em público eu fico nervoso. Querido, já falei disso. Eu tô aí a Rebeca no shopping. Amor, sabe onde é tal loja? Não sei, amor. Pergunta ali no balcão de informação. Eu fico com vergonha de ir no balcão de informação fazer uma pergunta. Eu sou esse cara. Aí você fala, nossa, como é que você está aí pregando? Só Deus sabe. O sufoco, o aperto no coração, a dor de barriga todos os domingos, todas as horas. E quando um outro cidadão teve dor de barriga na quinta-feira que ele ia pregar, que eu tive que pregar sem esboço? Não falei o nome de ninguém, vocês parem. Não olha pro Alex. Uma boa causa, ele ficou doente, né? A gente entende, claro que a gente entende. Mas eu falei, entre pôr alguém para passar dor agora ou eu passar, eu assumo uma bronca, né? Vou fazer o quê? A primeira vez eu adquiri autoridade, agora eu tenho autoridade para mandar alguém passar dor de barriga.
Onde é que a gente estava? Os pensamentos, cumpra fielmente, cumpra cabalmente o seu ministério. É interessante, queridos, porque nós julgamos a adoração, por exemplo, da igreja católica, aos santos. Outro dia eu vi uma discussão, e aí estavam alguns católicos dizendo, não, nós não adoramos a Maria, nós respeitamos muito ela, porque isso? Aí o cidadão foi e pegou um vídeo lá, e o povo adorando, de fato adorando Maria. Querido, eu respeito, eu amo Maria. Na minha visão não houve mulher mais importante na terra do que ela. Mas ela não é uma santa, segundo o que a Bíblia diz. Só que a gente julga isso. Só que de outro lado, queridos, nós nos colocamos como santos sobre as nossas próprias vidas. Nós levantamos os santos sobre nós, que não são o santo Agostinho, o santo Longuinho, São Longuinho, os santos todos lá que têm os seus nomes, que eu nem conheço direito. Mas nós levantamos os nossos ídolos. Só que o problema, queridos, é quando o ídolo somos nós mesmos. Vocês estão comigo? Nós somos governados, queridos, pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios anseios, pelo desejo de poder e pelo reconhecimento, muitas vezes, quando nós não colocamos o Senhor como centro de tudo. Quando a gente coloca Ele no centro, às vezes a gente já é governado por isso. Quando a gente deixa Ele de lado, então imagina a situação. Vai dar ruim, é muito ruim, misericórdia. Nós não estamos, queridos, na Babilônia, mas nós levantamos uma torre, só não chamamos ela da Torre de Babel. Nós estamos levantando muitas vezes um ídolo para nós, uma torre, um império para nosso próprio deleite. Nós, enquanto liderança, aqueles que são líderes nessa casa, nós precisamos entender, queridos, que nós fomos levantados livres para ser o primeiro a servir, para ser o primeiro a se humilhar, para ser o primeiro que, como Jesus, se colocou como o menor e disse, eu não sou a razão aqui, apesar dele ser a razão. Ele disse, eu vim ser servo, eu vim morrer. Sabe quando dói demais em nós, queridos? Quando o velho homem está vivo demais em nós. Já falei sobre isso, queridos. A gente está orando, expulsando demônio, só que a gente não resiste a um brigadeiro. A gente não resiste a um carrinho da Shopee. A gente não resiste a um carrinho da Shein, do Mercado Livre. A gente não consegue. Não é uma luta, meu Deus, é uma luta. Eu fico imaginando a gente chegando na glória, aí chegando para Pedro, para Paulo, cara, como é que foi isso, tal, papapá. Aí, pô, foi legal, mas aí, pô, fala pra gente como é que foi isso, tal, o que vocês viveram assim, tal. A gente, cara, tinha um negócio lá que chamava Shopee, mano. É o quê? Shopee, cara, tinha um carrinho lá que eu não aguentava ver ele cheio. Comprava tudo. É? Carrinho? Shopee, os perdidos? Que perdido, mano? Quem tava perdido? A gente mesmo. Eu amo uma frase, né, que eu não lembro, não sei quem é o autor, mas ele diz, né, que a gente chegar no céu, a gente vai ter 3 surpresas. A primeira delas, você vai olhar assim e falar, nossa, fulano de tal tá aqui. Caramba, bicho. A segunda surpresa é, meu Deus, aquele lá não tá. E a terceira e talvez maior surpresa é, glória a Deus, eu consegui. Jesus é na sua vida, queridos, o quanto você crê nele. Jesus é um só, não existem 2 Jesus. Mas existe o tanto que eu creio e o tanto que você crê. Você pode crer nele mais do que eu, e aí ele vai ser mais para você do que ele é para mim. Quanto você crê em Deus? Sabe, esses dias eu estava lembrando da mensagem de um pastor no litoral, ele estava na rocha lá. Ele ministrou falando sobre 7 segredos que ele viveu no ministério. Hoje ele é pastor de uma comunidade grande, que já são em 8 ou 9 comunidades, igrejas. Ele falou, cara,
eu percebi que eu não só tinha que ter fé no começo do ministério, para ver o recurso chegando, para a gente conseguir pagar tudo que precisava ser pago, mas eu tive que em outro momento ter fé, para saber discernir no Senhor o que fazer quando tinha 200 mil reais na conta da igreja, para não fazer aquilo que eu achava que tinha que ser feito, mas aquilo que Ele estava apontando para ser feito. Será que a gente tem provisão financeira e a gente olha para a nossa conta e fala, glória a Deus, Pai, obrigado por essa bonança, mas a gente não ora, Deus, o que eu preciso fazer com esse dinheiro? Porque no momento que eu não tinha, eu orava para ter, eu orava para que o Senhor suprisse, mas agora que eu tenho, eu não oro para saber se eu preciso suprir alguém. Como é que a gente vive a nossa fé? Qual é o tipo de Cristo que você está crendo? Quem é que está governando, querido, sobre a sua vida? Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, mas Ele vai ser na sua vida a sua medida de fé. A palavra diz, se creres verás a glória de Deus. Mas se não crer, se crer mais ou menos, se crer 70%, vai ver quanto da glória? Vocês estão comigo? Vocês estão calados? Nós precisamos, queridos, deixar de ser uma promessa, para sermos usados para um propósito. Existe algo que Deus quer fazer, Ele só vai fazer por meio de você. Essa comunidade, como um todo, não é todo mundo que vai ter acesso à plataforma, ao microfone. Mas, querido, no dia a dia da sua vida, Ele não vai usar eu no seu lugar. Na rua onde você mora, Deus não vai levar eu lá para pregar. Deus já colocou você lá. Deixa de ser uma promessa, eternamente uma promessa. O que você viveu na terra? Ah, Deus, eu fui para a igreja. Pô, e aquele vizinho seu lá, cara? Sabe aquele dia que você cruzou com ele? Você viu um papel de bala no chão, você baixou a cabeça, pegou, quando você levantou, você viu ele. Aquele dia era para você ter sido um instrumento tão simples na vida dele, mas você não foi. O que aconteceu? Ah, Deus, eu não sei falar, chama outro. Você não precisa falar, você precisa viver. Porque você fala daquilo que você vive. Sabe por que você não fala de Jesus? Porque você não está vivendo Ele. Queridos, vamos lá, a gente vai para a academia. O que a gente fala? Academia, whey protein, growth, tem as marcas tudo lá desse negócio, tudo. Creatina, centina, atina toda, vai todo mundo. Você fala de tudo. Legal, cara, estou pegando no supino lá 12 quilos. Pô, cara, já tá bom, mano. Estou pegando 12,5. Você fala da academia que você vai, ou às vezes da academia que você nem vai. Pô, tô pagando a academia tem 3 meses, cara. E aí, já viu alguma mudança? Nenhuma, só no bolso. Por quê? Porque eu não fui nenhuma vez. Você fala da academia, que você não vai, mas o Cristo que você diz amar, você não fala um nada. Você não menciona um nada. Que evangelho, que Cristo é esse que nós estamos vivendo? Quem de fato está dominando e governando as nossas vidas? Quem é o Senhor da sua vida? Sabe, queridos, eu sonho com um dia que a gente vai chegar nos lugares e as pessoas não vão chegar para o Tiago e falar assim, Ti, cadê a Rê? Vão chegar para o Tiago e vão perguntar, Ti, o que Jesus está falando com você? Ô Alex, o que Jesus está falando com você? Não é, cadê a Larissa? A Larissa está bem? A Emily? A Lorena? A Luísa? Porque você carrega um Cristo que pode mudar todas as coisas, mas você não crê nisso. Se você cresce nisso, querido, você ia ver um cidadão no meio da rua, mancando, você ia falar, cara, deixa eu orar por você. E aí se Deus não faz, você ainda ia cantar, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Porque não interessa se Ele vai fazer ou não, interessa que Ele pode fazer. Mas a gente crê nisso de fato? A gente tem fé
muito maior na Neusaldina do que no Jesus. Queridos, eu lembro de uma moça que por vezes, Valéria, lembra, amor, do Kingsley? A gente chegava na casa deles, Valéria e Kingsley. Chegava, cadê a Valéria aqui? Tá no quarto orando. Ah, nossa, interessante, que bom, né? Falou, não, bom nada, ela tá orando porque tá com dor de cabeça. Faz 2 horas que ela tá lá dentro. Falei, por que não saiu ainda? Porque a dor de cabeça não passou. Pergunta se ela saía de lá sem a dor de cabeça. Todas as vezes. Ela só saía de lá quando a dor de cabeça passava. A gente vai, não, a Neuza é tão rápida. Eu tomo agora, em 15 minutos resolveu. Eu posso ir fazendo outras coisas. A gente tem fé que Deus cura um câncer, mas a gente não tem fé que Deus muda uma dor de cabeça. Uma fé seletiva. Uma fé adaptável. Uma fé que a gente enquadra ao que a gente quer. Você crê em Deus de fato? Sabe, queridos, nós precisamos estabelecer um alvo claro para as nossas vidas. Quantas vezes nós já não nos arrependemos de coisas que fizemos no passado? Quando eu falo passado, não estou falando de 10 anos, estou falando de 2 horas atrás. Quantos pecaram hoje? Você não pecou, já confessa agora que você está mentindo. Só que sabe o que é interessante? Quantos pecaram hoje o mesmo pecado que cometeram ontem e anteontem? Não precisa nem levantar a mão agora, para não ficar tão feio. Sabe qual é o problema? A gente se arrepende, a gente vai e ora e fala, Deus, perdão, eu não quero mais fazer, não quero mais viver isso. E a gente vai no dia seguinte e faz de novo. A gente precisa começar a parar, querido, de se arrepender de fazer as mesmas coisas. E começar a fazer aquilo que a gente se arrependeu de não ter feito. Você tem autoridade e poder para fazer aquilo que você sonhou fazer um dia. Isso está nas suas mãos. Vocês estão comigo? Para vivermos coisas maiores, queridos, nós precisamos deixar para trás as coisas que persistimos em viver vez após vez. Sabe aquelas coisas que você faz e não agradam a Deus? Estou falando nem de pecado. Estou falando de uma frase que Deus diz para Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quantas vezes Deus não dá um comando para nós e a gente não faz? Não estou falando de pecado. Paulo já ia dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quais são as coisas lícitas que você está fazendo, mas que também não convém? Porque simplesmente Deus falou para você, para de fazer isso. Que você insiste em fazer a mesma coisa que Deus já te pediu para parar de fazer. Ah, Tiago, quando é que eu peco? Eu peco quando eu pego o celular escondido, onde não tem ninguém, e aí aparece uma nádega feminina, para não ter bunda, porque semana passada ficaram em choque. E em vez de eu pegar e bloquear na hora, eu fico ali apreciando e olhando de lado para ver se a esposa não está chegando, sabe? E aí você faz isso dia após dia. Aí você fala, nossa, eu não consigo suportar. Você é um sem vergonha. Sabe o que é isso? Safadeza. Porque quando você quer emagrecer, você faz aquela porcaria daquele regime ruim. Queridos, eu lembro uma época que eu e a Rê, a gente pegava uns regimes para fazer, que era aquela sopa. Era isso aí, eu fazia, tapava o nariz, enfiava para dentro, matava a fome e ia trabalhar. Comia aquilo 7 dias, perdia 10 quilos em 7 dias. Aquilo a gente consegue fazer para emagrecer. Mas a gente não consegue resistir ao brigadeiro. A gente não consegue resistir a coisas menores. E aí a gente fica dizendo, não, porque é muito forte, é maior do que eu. Não é. Deixa eu pegar o texto aqui para te mostrar. Eu já baguncei mesmo tudo, toda vez eu faço isso. Cadê o texto? 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Fala para o irmão do lado, você é forte. Você tem condição de resistir. Mas a pergunta é, você quer?
porque é o que o texto está dizendo para a gente. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sabe a desculpa que você dá? É o diabo que te entregou. Ai, grosso. Até quando a gente vai usar das desculpas? Até quando a gente vai ficar dando voz, dando ouvidos para o que o diabo está falando? Como Eva fez. O diabo chega para Eva e: Eva, é isso mesmo? Aquela árvore lá. Não, Deus disse para não tocar nem comer. Já perverteu o que Deus tinha dito, porque Deus não falou para não tocar. Só que fica dando ouvido para serpente, para víbora. Dá nada não, dá nada não, dá nada não. Eu vou olhar, dá nada não. Eu vou ficar olhando, dá nada não. Olha só, eu quero ler com você Romanos 5, do 3 ao 6. A mensagem ficou sem pé nem cabeça, porque Deus quis assim. Mas olha só, Romanos 5, do 3 ao 6. Preste atenção no texto. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando nós éramos fracos, quando nós não estávamos em Deus, Ele já havia morrido por nós. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, e nós o acessamos enquanto nosso Salvador, então nós somos fortes. Agora preste atenção, querido. Nesse texto aqui nós temos algumas palavras: tribulação, perseverança, experiência e esperança. O que significa tribulação? Tribulação no texto é tilipsis, não mudou nada, né? Mas é o ato de prensar. É uma aflição, uma angústia. Perseverança no texto é hipomone, e significa estabilidade, constância, tolerância. É a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Experiência no texto é a palavra dokme, e ela significa aprovado, aprovação, um exemplar de valor comprovado. E a palavra esperança no texto é elpis, que significa expectativa do bem, de regozijo. Agora vamos aplicar isso no texto. O texto vai ficar então assim: e não somente isso, mas também nos orgulhamos ou nos gloriamos nas próprias prensas, na aflição, na angústia, sabendo que ela quem? A prensa, a aflição, a angústia, produz em nós estabilidade, produz em nós constância, produz em nós tolerância. E ela quem? A estabilidade, a constância, a tolerância produz a aprovação, e a aprovação produz em nós regozijo. Era para você ter dado um glória a Deus agora, porque o significado, a explanação disso tudo, queridos, nos leva para um lugar de regozijo. Está doendo, é a prensa, é dolorido, é difícil. Assiste a mensagem de quinta-feira, óleo de alegria. Mas o óleo só vem onde existe prensa. Querido, o evangelho é morte, o evangelho é renúncia, o evangelho é o negue-se a si mesmo. Não quer, do outro lado você não precisa fazer nada, só vai. Eu não estou dizendo para você que lá vai ser bom. Ele só quer o seu voto. Depois que tem o seu voto, o preço da carne sobe, se é que você me entende. Entrou em política.
Querido, preste atenção, o único jeito de nós não querermos mandar em todo mundo, de não sucumbirmos ao desejo de governar, de dominar sobre pessoas, é nós governarmos sobre nós mesmos. Somos nós governando sobre os nossos próprios corações. Quantas vezes nós não sentimos o desejo de gritar, de brigar, porque é injusto, meu Deus, por que ele está fazendo isso? Por que ela está fazendo isso? Nessa hora morre. Põe a mão no bolso, respira, vira as costas, deixa. Depois você volta para conversar, você fala, nossa, tão mais simples resolver, tão mais fácil de arrumar uma solução. Só que no nosso senso de justiça, como ousa, é o Horus na terra. Me sinto Deus, logo sou. Só que não, né? Antes do assassinato de Abel, Deus aparece para Caim. É o texto que nós lemos lá no começo, querido. O que Deus faz com ele? Caim já havia pecado. Caim já havia oferecido uma oferta errada. Só que Deus, em misericórdia e graça, Ele olha para Caim e diz, cara, só faz o que é certo. Se você fizer, você vai ser aceito. Nesse lugar Deus manifesta o seu amor. Ele não condena Caim, mesmo sabendo o que Caim faria depois. E depois que Caim faz aquilo que ele só faria depois, Deus chega para ele de novo e fala, Caim, cadê seu irmão? Cara, eu consigo imaginar, fico imaginando a gente assistindo a cena, Deus aparecendo, chegando para Caim, e você vendo o filme, você fala, cara, Deus, ele matou Abel, Deus, foi ele. Sabe aqueles filmes que você fica no cinema assim, mano, não sai daí. É a cena, a gente olhando e Deus aparecendo para Caim com todo amor, com toda graça, com toda misericórdia. Caim, o que você fez com seu irmão? E Caim, porque não tem autogoverno, porque ainda não havia submetido sua vida de fato a Deus, ele responde a Deus o quê? Só que não é uma forma carinhosa de resposta. Na versão do Tiago, eu sei lá, Deus, você não é o Deus Todo-Poderoso? Eu sou babado, menino, agora? Você consegue imaginar alguém falando assim com Deus? Além de nós? Porque essa oração que a gente faz às vezes. Ah, Deus, por que você deixou eu viver isso? Deus olha assim, mas porque você escolheu viver isso? A decisão é sua. Eu te dei o Cristo, eu estabeleci o padrão, Ele é o padrão, Cristo é o padrão, só que a gente não se submete ao padrão de Deus, e a gente reclama que a gente não vive o padrão de Deus. Jesus olha para ele e renuncia a ele mesmo, ele ora, Deus, não seja feito o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Mas aí, a gente olha para Jesus e fala, não, ele já morreu por mim, eu não preciso fazer nada, aleluia. Isso, o evangelho do demo. Vocês estão tudo bravos. Queridos, o Senhor não nos dá uma graça somente para sermos salvos, mas para sairmos da tentação. Paulo vai dizer, versículos antes desse texto que nós lemos, 1 Coríntios 10, 13, em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O que é isso? Ele está exercendo domínio, governo sobre o próprio corpo dele, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Luiz Hermínio diz muito isso, aquilo que eu prego me prega. Querida, essa série de governo não está sendo ruim para você, está sendo horrível para mim. Semana passada teve alguém que chegou para a Rebeca e falou, nossa, você foi orar pelo tio, eu vi fogo saindo da sua mão. A Rebeca falou assim, porque a gente tinha brigado. 3 dias antes, não foi nem no domingo. Mas como eu zelo pela minha vida, eu esperei o tempo da rei, aleluia. Se eu forçar ela a conversar na hora, vai dar morte. É verdade. E aí, do outro lado, queridos, eu gosto de resolver a coisa na hora. Aconteceu, resolve. E o pior,
Às vezes a gente tem os momentos, a gente discute, eu vou no quarto, resolvo um negócio lá dentro, celular, no computador, alguma coisa de trabalho, leio a Bíblia, 20 minutos, volto. E aí, amor, tudo bem e tal? Ela, tudo bem o quê? Acabamos de brigar. Eu falo, oxe, pra mim já está resolvido. Só que nós somos dois seres diferentes. A Rebeca fala isso o tempo inteiro. Ela fala, não, o Tiago é coração teflon, mano, nada para no coração dele. Fala, isso por um lado é bom, mas pelo outro é ruim também, que o apego é pouco. Aí já olharam uns assim, já. Só que olha só, esse texto de 9:27, a gente leu 1 Coríntios 10:13, a gente leu 1 Coríntios 9:27, agora avança um pouquinho, 2 Coríntios 10:5, o texto vai dizer, coloca aí, Fê, para nós. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Na versão NVI vai dizer assim, destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O carrinho está cheio, Deus, o que eu faço? Leva ele cativo a Deus. Estou com vontade de comprar, leva ele cativo a Deus. Porque eu estou falando de uma coisa besta, para não falar de coisas maiores, de adultério, de... Olha só, 2 Coríntios 10:15. Coloca aí, Fê, para nós também. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos no trabalho que outros fizeram. A nossa esperança é que à medida que crescer a fé que vocês têm, a nossa esfera de atuação entre vocês aumente ainda mais. O comecinho ali, e da mesma forma não caminharemos além dos nossos limites. Para de ir até onde você não aguenta, meu irmão. Eu suporto tudo. Superman. Só esqueceu que tem uma criptonita. Tem um livro bom, queridos, que chama exatamente essa, Criptonita do Cristão. Tem muita gente que fala mal do autor. Lê o livro. Esse livro é bom, eu a garanto. É bom, e ele trata umas criptonitas que você acha que não tem. Você fica com raiva dele, por isso você fala que o autor é ruim. Que ele pega onde você não queria que pegasse. Existem coisas que nos derrubam. Eu quero ler 1 João 2. Eu já vou quase concluir, estou no finalzinho. Prega aqui então. Bom, quando eu demoro, reclama. Quando eu não demoro, reclama. Como eu não prego para opinião alheia, aleluia. 1 João 2, versículo 3. Ô Fê, na próxima, deixa a letra maiúscula ali, porque a vista não está tão boa assim. A letrinha ficou pequena lá. Versículo 3. Ora, aqui na minha está outra versão, acho que eu peguei errado então, né? Então vamos ler ali, até o 17. Dessa forma sabemos que 1 João, isso mesmo. Dessa forma sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. Esse mandamento antigo é a mensagem que vocês ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas se dissipam e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Não há o quê? Causa de tropeço. O que é tropeço? Você tropeça em quê? Numa árvore?
Não, a árvore você vê e desvia, você tropeça num casco de banana, é um pecadinho, um pecado. Quem ama, isso aí, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu escrevo a vocês, e era aqui que eu queria chegar, queridos, em toda a mensagem, porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Os nossos pecados foram perdoados por causa de quem? Jesus. Pois eu escrevo a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes, ou sois fortes em outra versão. A palavra de Deus permanece em vocês. Por que eles são fortes? Porque a palavra permanece neles. Aí você volta e escuta a mensagem semana passada também. O pessoal falou que eu bati até na sombra, aleluia. Não, peraí, varão, deixa eu ler o resto do versículo, não estava com pressa. A palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram olha a construção. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E o 17: o mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A versão que eu peguei aqui diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Sois fortes quando a palavra está em nós, quando a verdade em nós habita, quando a vida que vivemos aponta o Cristo a quem nós servimos. Eu quero ler os últimos dois textos para você. Salmos 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. E João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. A gente precisa parar de dar desculpa, para começar a viver aquilo que de fato a Bíblia nos ensina a viver. Porque a minha esposa, isso, o que ela fez não interessa, não cabe a você. Você não é dono dela, você é marido dela. Mas meu marido, isso, o que ele fez não cabe a você. Você não é dono dele, você é esposa dele. A sua decisão cabe a você. Você pode aconselhá-lo ou aconselhá-la. Você pode chegar para ele e dizer: cara, vai dar ruim, ou cara, ou menina, vai dar ruim. Mas as decisões são individuais. O Cristo que eu aceitei precisa também ser aceito por ela. Se ela não aceitar, o Cristo só salva eu. Para quem que o Cristo vem? Para aqueles que o aceitam. Se coloque de pé no seu lugar. O tema dessa mensagem foi exatamente esse do final do texto de João: sois fortes. Nós somos fortes. Porque sabe, quanto mais nós nos relacionamos com a palavra, menos prazer, menos desfrute a gente tem dos pecados. Eu gosto de uma frase acho que foi o Tel Hayashi que disse. Ele disse: quando a gente conhece a Deus de fato e se relaciona com a Bíblia que é de Deus, a gente nunca mais consegue pecar gostoso. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo ofende ao Deus que a gente ama. Você peca, você erra, você fala: Deus, pequei de novo, errei de novo. Por quê? Porque a gente vive uma vida de pecado.
Por que a gente sucumbe muitas vezes a um erro, uma falha? Porque em algum lugar a gente abriu um espaço para que o inimigo acessasse, e nesse acesso ele faz a devassa lá dentro. Qual é a brecha que você precisa fechar? Querido, a sua força não está em você, a sua força está no poder da palavra, que é Jesus e a própria Escritura. Nós resistimos no dia mau, porque ela é forte em nós. Só que se ela é fraca em nós, o pecado se torna vitamina. E aí você bate um pecado com banana e toma tudo, põe tudo para dentro. Ainda dá o nome de milkshake. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vós sois fortes. Você pode começar essa noite a buscar pela força que vem de Deus. Essa força não é para que você seja um homem poderoso, mas para que você seja um homem fiel. Autogoverno vai passar pela nossa fidelidade a Deus. Lembra? Perseverança, um processo. A tentação é a prensa, mas que nos dá autoridade para desfrutar de um tempo de bonança. Eu quero que você fale com Deus, eu quero que você ore. Certamente Deus falou alguma coisa com você essa noite. Se Ele não falou, a culpa foi minha. Se Ele falou, foi só por misericórdia dEle. Mas comece a falar com Deus. Talvez essa noite seja para você começar a reconhecer: Deus, eu dava desculpa, eu justificava os pecados que eu cometia, mas essa noite eu quero mudar. Essa noite eu quero começar a acessar coisas maiores no Senhor, a desfrutar de coisas maiores no Senhor. Que Ele perceba, não à toa nós, pelo Fred, fomos ministrados. Nós estamos vivendo o ano de Isaías, confessando e deixando para trás os nossos pecados para desfrutar de coisas maiores no Senhor. Enquanto eles ministram essa canção, eu quero que você fale com Deus, porque talvez uma das orações que você precisa de fazer é: Deus, gere e trabalhe em mim a mente de Cristo. Porque o fruto do Espírito é o caráter de Cristo formado e gerado em nós. Mas existe um outro aspecto bíblico, que é a mente de Cristo em nós. E nessa hora talvez é o que mais nós precisamos viver: o desenvolvimento da mente de Cristo sobre nós. Existem coisas que por vezes vão doer em nós. Eu quero te chamar aqui à frente, se você quiser vir aqui à frente. Eu quero dizer algo para você antes disso. Ah, tio, eu não vou não à frente. Existem vezes que nós precisamos vir, ainda que esteja doendo, ainda que seja humilhante para nós. Sabe por quê, queridos? As dores de parto, elas vêm somente quando o bebê vai nascer. As dores precisam viver, nós precisamos sentir dores muitas vezes, para que isso seja rompido em nós. E às vezes essas dores são as dores de um caminho até a frente na igreja, que só dói no seu coração, porque muitas vezes as pessoas não estão nem olhando para você, elas não estão nem preocupadas, te julgando, avaliando a sua decisão. Às vezes é uma dor só sua. É a mesma dor, é a mesma vergonha que nós temos às vezes na academia. A gente começa a ir para a academia, a gente fala: nossa, eu pego tão pouco peso. Só que as pessoas que estão lá, que pegam 200 quilos a mais que você, elas não estão olhando para o pouco peso que você pega, mas elas estão olhando para o início que você está vivendo. E geralmente elas estão ali loucas para te incentivar, loucas para cooperar com você, para que você desfrute coisas maiores. Ei, ó, concentra, faz isso aqui, faz assado.
A vergonha por vezes está somente em nós. Então de fato, queridos, eu quero que você saia do seu lugar, ainda que doa. Ou ainda, Deus, eu não entendi nada. Não entendi nem dessa dor que o Tiago está falando. Mas eu quero algo maior no Senhor. A gente não tem coragem às vezes de vir à frente. Uma mulher uma vez se lança diante do altar, começa a falar com Deus. O pastor da casa vira para ela e diz: essa hora da manhã e você está bêbada? Ela diz: não, meu Senhor, não me tenha por mal. Eu estou aqui chorando diante daquele que pode todas as coisas. A gente não tem nem a coragem de dar esse passo. Dê esse passo. Porque por vezes vai ser só esse passo. Você dá o passo, Deus faz o que Ele quer fazer. Ele fala: na sua coragem, na sua disposição, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. No seu desprendimento, eu vou fazer aquilo que eu tenho para fazer. Enquanto eles ministram essa canção, fale com Deus. Eu quero que os líderes da casa venham e orem aqui com as pessoas. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ser. Eu tenho sede, como um deserto por águas, e de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu
sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar Contigo, pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Só tu sabes. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado, meu amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Só tu sabes tudo. E o que eu preciso é estar contigo. Tudo que eu preciso. Tu és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam e eu te amo tanto. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Tu és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Mais lindo, és o
mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. e o que eu preciso é estar Contigo, pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Tu sabes sim. E o que eu preciso é estar contigo. Querido, coloque a mão sobre a sua cabeça. Pai, eu quero orar nessa hora, Deus, para que o Senhor derrame sobre nós a mente de Cristo. Sim, existem coisas que o Senhor fará dessa maneira, e existem outras coisas que nós viveremos por meio da sua palavra, Pai. Existem os dois aspectos da manifestação da mente de Cristo sobre nós. Por isso eu oro, Deus, nos dá a mente de Cristo, gera em nós a mente de Cristo, para não sucumbirmos, Pai, aos desejos carnais, aos anseios dessa terra, aos prazeres terrenos e passageiros, mas que com a mente de Cristo, Pai, caminhemos segundo o propósito de Cristo, desfrutando da plenitude de tudo aquilo que Ele tem para nós, de tudo aquilo que o Senhor tem desejado sobre nós. É a tua declaração, Pai, em Romanos 12:2, a renovação da mente, para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos viver isso, mas nós não queremos viver isso, Pai, somente no âmbito eclesiológico, da comunidade, da nossa família espiritual, mas nos nossos lares, nas nossas casas, nos nossos empregos, nos nossos trabalhos, no local onde nós fazemos faculdade, onde nós estudamos. Ali nós queremos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vem e nos toca, vem e nos marca profundamente, para vivermos e desfrutarmos, Pai, de um período de mudança de fato sobre nós. Que a tua palavra encontre e alcance o seu propósito, Deus, para vivermos e desfrutarmos da sua boa, agradável e perfeita vontade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Ele é. Tu és a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Sim, Ele é. És a minha realidade. Abba, Abba,
eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Pertenço a ti. Obrigado, Jesus, por teu grande amor sobre nós. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nosso meio, por tudo que o Senhor está gerando em nós, Pai. Nós oramos, Pai, para que o Seu nome seja exaltado através de nós, para que estejamos vivendo um evangelho real, um Cristo manifesto sobre nós, não somente numa mudança de comportamento, Pai, mas numa mudança de pensamento, num padrão de pensamento sendo transformado, a fim de que o Cristo seja glorificado e exaltado em nós. Pai, eu entrego os nossos dias nas Suas mãos. Coloco as nossas vidas, Pai, toda essa comunidade diante do Senhor, para que a Sua palavra frutifique sobre nós. Gerando e produzindo vida. Eu pertenço a ti. Abba, Abba, eu pertenço a ti. Me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. Só Tu és a minha realidade. Me define, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Porque sou eu quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida, pensamentos de cura, eu que sei, sou eu que sei, foi eu quem escreveu os seus dias. Te gerei, filho amado, eu te amo, e eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu te teci no ventre da sua mãe, e não foi outro, foi eu mesmo. Então que eu penso então que eu penso é melhor. Teus pensamentos me definem.
Senhor, Tu és
exaltamos, e não há outro como tu. Nós te exaltamos, lindo Deus. Jesus, nós te exaltamos nesse lugar. Não existe ninguém como o Senhor. Doce presença. Obrigado pela sua doce presença. Obrigado pelo seu toque, obrigado pela sua graça derramada e despejada sobre nós. Obrigado porque o Senhor tem nos marcado, Pai, culto após culto, encontro após encontro, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nós exaltamos o seu nome, nós reconhecemos, Pai, que nada disso é produzido por homens. Nada do que nós estamos vivendo é fruto de nós mesmos. Tudo isso é fruto do anseio que nós temos pelo próprio Senhor. Esse anseio que o próprio Senhor colocou em nós. O desejo que nós temos de adorar ao Senhor veio do próprio Senhor. E o Senhor mesmo responde o desejo que veio do Senhor. Nós te agradecemos pelo seu mover, pelo seu agir de maneira tão singela, tão específica conosco. Nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo. O governo é seu, a direção é sua. Nós estamos aqui para seguir o seu fluxo, não o nosso. O seu apontamento, não os nossos. Os seus interesses, não os nossos. Por isso nós nos submetemos a Ti, Pai, reconhecendo Tua soberania, Teu senhorio sobre nós. Guarda os meus irmãos, leva-nos em paz e tranquilidade aos nossos lares, às nossas casas. Mas que no decorrer desses próximos dias, Pai, nós nos lembremos, vez após vez, das coisas que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo aqui os meus irmãos, que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com cada um dos meus irmãos, e todos aqueles que creem digam amém, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. A cantina está funcionando hoje. Vá até lá, coma um lanche. Fala para o irmão do lado: estou esperando o seu lanche, hein? Aleluias. Deus abençoe.